Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rogério com mais uma videoaula de Excel e hoje nós vamos enfim complementar a terceira videoaula da série de projeto de controle financeiro pessoal. Certo? Demorei um pouquinho, tive alguns imprevistos, alguns contratempos nesse último mês de janeiro, mas enfim, estamos aqui como prometido e vamos concluir então essa série. Eu recomendo que, se você não assistiu os vídeos anteriores, a primeira e a segunda videoaula são importantíssimos que vocês concluam com essa terceira videoaula, tá? Então assistam o primeiro, depois assistam o segundo e por fim complemente aqui com o terceiro, tá certo? Não pule etapas, tá bom? Importante para que você consiga desenvolver o projeto do zero até nós criarmos esse dashboard aqui, ou esse exemplo de dashboard aqui, tá? Importante que a gente tenha uma base de dados, tá? Essa base de dados ela vai compor aqui, à medida que você for fazer os lançamentos, essa base de dados ela vai aparecer aqui, tá? Muito bem, pessoal. Bom, como prometido na última videoaula, eu disse que ia fazer um lançamento, né? Ou ia fazer uma simulação de lançamento no celular, né? E acabei passando batido. Então tá aqui, ó, aqui do lado, vocês estão vendo aqui o meu celular. Então vamos fazer então um lançamento, tá? Então já estou aqui, ó, com o formulário aqui. Você pode inclusive transformar esta página do navegador aqui num aplicativo. Basta que você clique aqui nos três pontinhos, tá? Clique aqui nos três pontinhos, aí vem aqui, ó, em adicionar a tela inicial e você pode clicar em adicionar. Clique em adicionar e perfeito, ele já vai entrar aqui, ó, inclusive, ó, veja só, aqui como um aplicativo. Então você clica aqui e aí vem para cá, para essa tela de inserção de dados no formulário. Então imagina que você está na rua ou está fazendo alguma coisa, comprou ou teve alguma despesa, por exemplo. Hoje, dia 12, por exemplo, definir, eu tive uma despesa, né, que eu paguei com um cartão do Banco Inter, né? Então movimentei a conta do Banco Inter numa despesa, vou clicar em próxima. Qual é o tipo de movimentação? Passei no supermercado, cliquei aqui no supermercado, próxima. E aí qual foi o valor que eu gastei no supermercado? Sei lá, foi R$150. Qual é a origem e o destino? No caso, por exemplo, o nome do estabelecimento é opcional, mas é sempre importante que você indique qual é o nome da origem ou destino dos seus recursos, tá bom? Então aqui é o supermercado Baratão, tá? Vou dar um exemplo aqui, um nome fictício. E aí aqui, ó, caso desejar, faça o upload de um recibo, nota fiscal ou cupom fiscal, tá? Isso nós vamos fazer depois com um exemplo que eu já tenho e aí você vai conseguir anexar inclusive documentos aqui, tá bom? Direto no celular. Observações, vou colocar aqui referente a uma compra avulsa, sei lá, compra avulsa de deposição da semana, sei lá. Enfim, você coloca assim para identificar uma observação simples, tá? Clique em enviar. Perfeito. Você alimentou a sua base de dados. Perceba agora aqui, ó, na linha 22. Perceba aqui agora na linha 22 que vai entrar exatamente aqui na linha 22 os dados quando nós atualizarmos aqui. Então vou clicar em atualizar e pronto, tá aqui, ó. Então nós temos aqui desde o princípio a data da movimentação, a conta, o tipo de movimentação, qual é o plano de contas que foi utilizado. Aqui não teve nenhuma movimentação entre contas, o valor, o estabelecimento, né? Ou seja, o destino. Se tivesse um documento e até o link para você acessar o documento. E aqui a observação, bem como também aqui o ano e o mês da movimentação. É importante que tenham esses dois aqui para que possamos depois vinculá-los com o dashboard. Lembrando que
esse vínculo foi feito exatamente na videoaula 2, tá? Então, importante que você assista a videoaula 2, onde nós usamos o Power Query para fazer isso aqui, ó. Dar esta base de dados, que é o repositório de dados do Google Formulários, e vincular com o Excel, tá? Então, tudo isso aqui roda em back-end via Power Query, tá? Então, é importante que você assista a videoaula 2, tá bom? Tá aqui no card. Então, coloque aí em dia esse conteúdo para que você possa, assim, toda vez que fizer uma movimentação, movimentação, mesmo que seja por celular, automaticamente isso alimente uma planilha, alimente essa planilha como repositório. E daí nós vamos fazer os nossos dashboards, nossos relatórios gerenciais, tá bom? Muito bem, então vamos colocar a mão na massa. A ideia é que nós façamos um dashboard semelhante a esse aqui, onde nós temos um filtro de ano, nós temos aqui alguns cartões, né? E desses cartões nós demos um resumo, né, das nossas despesas e receitas, enfim. Nós temos aqui também um gráfico onde nós vamos entender aí a razão entre receitas e despesas. Aqui investimentos e fundos nós não trouxemos lá no nosso controle financeiro, mas você pode perfeitamente aplicar. Nós temos também aqui um balanceamento de gastos, receitas e despesas, nós vamos fazer isso inclusive também, tá? E aqui temos aqui as principais despesas, também um cartão, 2 cartões aqui, dizendo quais são o investimento sobre as receitas. A gente não vai colocar isso, nós vamos deixar despesas aqui só. E aqui um breve feedback, né? E esse feedback ele é baseado no percentual das despesas sobre as receitas. Nós vamos criar um range que de tanto em tanto vai ser, sei lá, um feedback positivo. A partir de um determinado range vai ser aí um feedback de atenção e depois um feedback negativo, mas sempre mostrando para você que é importante cuidar da sua saúde financeira. Nesse caso aqui, né, nesse exemplo aqui, nós estamos com um feedback positivo, tá? Por quê? Porque nós temos aqui um saldo em contas de R$ 7.432,15. Quem dera, né? Amém. Que Deus abençoe, que dê tudo certo, que um dia eu consiga de fato, né? Mas, né, nesse cenário atual, aparentemente estou com um feedback positivo aqui dizendo que a minha saúde financeira está em dia, tá bom? Muito bem, então como que nós vamos fazer isso? Importante que você tenha a base de dados, de fato, a base de dados nós já fizemos o vínculo. Eu criei um breve plano de contas aqui, tá? Depois a gente pode usar ele para alguma finalidade. E o importante é você criar aqui, ó, saldo em conta, tá? Primeira coisa que você vai fazer, tá? Então, por que é importante? Porque você lembra que você tem várias contas onde você faz movimentações? Você tem conta de entrada, aliás, a conta de bancos, né? No caso aqui, dinheiro em espécie, não é um banco, mas não deixa de ser uma conta, né? O Banco Inter, o Nubank, o Mercado Pago e o PagSeguro. E aí sim nós temos as movimentações de entrada e transferências de entrada e saída e transferências de saída e depois aqui o saldo. Aí qual que é a diferença, né, entre entrada e transferência de entrada? Então, por exemplo, a entrada é tudo que entrou na sua conta diretamente de algum local. Mas a entrada, a transferência de entrada é aquilo que você recebeu de outras contas internas, certo? Então, por exemplo, eu fiz um saque em dinheiro do Banco Inter, R$50. Então, eu vou fazer a saída de R$50 do Banco Inter e vou fazer posteriormente uma entrada em dinheiro. Um exemplo claro é isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Deixa eu até marcar aqui para vocês, ó. Um exemplo é isso aqui, ó. Eu marquei aqui, ó. Então, deixa eu marcar melhor, né? Então, tem um exemplo aqui, ó. Então, eu fiz uma saída de R$500 daqui do Nubank e depois eu fiz a entrada na sequência de R$500 no Banco Inter e eu deixei aqui, né, como origem e destino, né, só para a gente ter o registro que foi saída para o Banco Inter e depois a entrada que foi oriundo
do Nubank. E aí, coloquei uma observação simples aqui, tá bom? Então, é importante que a gente tenha isso em registro também. Por quê? Porque senão a gente não vai conseguir depois calcular o saldo total das contas, né? Isso é importante. Vamos fazer um mini livro razão aqui, né, de entradas e saídas de... Depois nós vamos partir aqui para o nosso dashboard, tá? Nosso dashboard aqui nós vamos montar aqui alguns parâmetros aqui em back-end, mas vocês vão logo entender. E perceberam que eu coloquei aqui tudo quadriculado, né? Por quê? Porque isso vai ajudar a gente aí na composição do dashboard, né? Como que cada layout vai ficar, como que tudo vai de fato se desenrolar, tá certo? Muito bem, então esse aqui é o nosso projeto em vista, tá? Vou deixar aqui na minha outra tela, só pra gente ter aqui, só para eu ter uma colinha aqui também, né? Muito bem, então vamos lá, vamos colocar a mão na massa, vamos criar aqui os saldos em conta. Então, entrada em dinheiro, tá? Então, qual que é a fórmula? Igual, soma Cs, intervalo da soma. O intervalo da soma eu vou buscar aqui no meu controle financeiro. Então, venho aqui em entrada da soma, seleciono toda a coluna F. Importante que você pressione a tecla F4, tá? F4, tá bom? Por quê? Porque ele vai aqui, ó, vai fazer exatamente isso aqui, ó. Ele vai colocar esses cifrões aqui, ó, para que ele congele essa coluna, tá bom? Importante, tá bom? Muito bem, vamos lá. Ponto e vírgula, esse é o intervalo da soma. Agora nós vamos começar a colocar os critérios. Beleza, qual que é o primeiro critério? Eu quero o primeiro critério aqui, ó, o banco, tá? Então, coluna B seleciona todinha, novamente F4 para congelar, ponto e vírgula. E aí tá pedindo aqui, ó, qual que é o critério, tá vendo? Perceba que tá em negrito aqui. Qual que é o critério? Nós vamos aqui, ó, no critério, selecionar aqui, ó, exatamente este critério aqui. Importante que você pressione aqui, ó, 3 vezes a tecla F4. Por quê? Vamos lá? Vamos fazer isso juntos? Por que que é importante? Vamos lá, ó. 1, 2, 3. Perceberam que aqui, ó, o cifrão ficou antes da letra e do número da célula aqui, ó, que eu selecionei? Por quê? Quando eu clicar e arrastar para o lado, ele vai ficar paradinho aqui, ele vai ficar quietinho aqui. Mas quando eu clicar e arrastar para baixo, ele também vai vir aqui para baixo, pegando Banco Inter, Nubank, Mercado Pago. Isso é o que nós chamamos de referência mistas. Inclusive, tem um card aqui, ó, que fala exatamente sobre as referências mistas aqui no meu canal, tá bom? Assista lá. Perfeito? Ponto e vírgula, qual que é o segundo critério? Tá? Qual que é o segundo critério? Um segundo critério, ao intervalo do segundo critério, eu vou ter que buscar novamente aqui no controle financeiro. Então, vou vir aqui, ó, deixa eu afastar aqui um pouquinho, jogar para cá. E aqui, ó, o segundo critério é exatamente isso aqui, ó, tá? C, o tipo de movimentação. Novamente, vou colocar aqui, ó, F4, tá? Ponto e vírgula. E aí, qual que é o critério? O critério precisa ser a palavra receitas, tá? Então, receitas é a mesma coisa que entradas. E despesas é a mesma coisa que saída. Então, você vai colocar entre aspas, receitas, tá? Receitas. E fecha as aspas. Feito? Maravilha. Fecha o parêntese, dá um Enter. Aparentemente não tem nada, né? Então vou clicar e arrastar para baixo até aqui PagSeguro. Então, ó, já apareceu algumas informações aqui, tá bom? Nós vamos fazer a mesma coisa para saídas. E lembrando, nós já temos aqui, ó, um padrão de cálculo, tá bom? Nós não vamos perder tempo. Então, aqui na barra de fórmula, você vai selecionar toda a fórmula, Ctrl C, e vai vir aqui de baixo, aqui, ó, na D4, e vai vir na barra de fórmula e vai dar um Ctrl V, tá? E aí, ó, o segredo tá exatamente aqui, ó. É só substituir essa palavra que está entre aspas, receitas, por despesas.
Lembra que eu falei para vocês que despesas é a mesma coisa que saída? Então é só vir aqui, ó, e despesas, tá? E dá um Enter. Ó, já tive aqui uma despesa, tá bom? Só clicar e arrastar para baixo e nós temos aqui a despesa. Agora nós vamos fazer aqui as transferências entre entrada e saída. Vamos aqui na nossa base de dados. Olha, todas as movimentações de entrada e saída, elas são acompanhadas da palavra movimentação entre contas. E depois na coluna E, ela vai indicar qual que é o tipo de movimentação entre contas, de entrada ou de saída. Com base nisso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ir aqui em saldo em conta, tá? Ó, igual, soma Cs, abre parêntese, nós vamos buscar o intervalo da soma. Vem aqui no intervalo da soma, deixa eu jogar assim, e seleciona a coluna F. Novamente, F4 para congelar o intervalo da coluna, ponto e vírgula. Primeiro critério. Qual que é o primeiro critério? O tipo da movimentação. Então, você vai selecionar a coluna C, pressiona o F4, ponto e vírgula, e você vai colocar entre aspas aqui, ó, exatamente como está escrito aqui, ó. Exatamente como está escrito. Movimentações entre contas, tá? Você vai colocar aqui, abriu as aspas, vai escrever movimentações entre contas e fecha as aspas. Beleza? Ponto e vírgula. Vamos agora para o nosso segundo critério, o intervalo do nosso segundo critério, que é a coluna E aqui, tá? Então seleciona toda a coluna E, F4 para congelar esse intervalo, ponto e vírgula. E agora você vai colocar entre aspas a palavra entrada, tá? Da mesma forma como está escrito aqui, ó, entrada, tá? Então, vamos lá aqui, ó, na nossa barra de fórmula, entrada e fecha as aspas. Não acabou. Ponto e vírgula. Agora nós vamos atribuir qual conta, né? Qual é a conta que nós queremos atribuir? É aqui, ó, a coluna B. Então você vai selecionar toda a coluna B, vai congelar e ponto e vírgula, você vai voltar aqui, ó, em saldo em contas, que é onde nós estamos fazendo o cálculo, você vai voltar e vai atribuir aqui, ó, dinheiro em espécie, que é o primeiro critério. Depois a gente vai clicar e arrastar para baixo e vai pegar todas as contas. Mas lembrando, novamente, essa regrinha, nós vamos clicar 3 vezes a tecla F4. Então, uma, perceba lá na barra de fórmula, 2, 3. Então, o cifrão aqui novamente ficou, ó, antes da letra e do número da célula. Isso é importante, essa informação é importante, tá? Fecha o parêntese e dá um Enter. Perfeito. Então, agora vai só voltar aqui, ó, e clicar até aqui embaixo, até em PagSeguro. Ó, então nós já temos aqui, ó, as movimentações. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa para a saída, só que a gente não vai ficar se matando, porque a gente vai mudar um critério, que é exatamente a palavra, substituir a palavra entrada aqui, ó, pela palavra saída, tá? Nós vamos substituir exatamente por quê? Porque o padrão da fórmula é exatamente o mesmo, tá? Então você vai vir aqui, ó, selecionou todo o intervalo aqui, ó, na barra de fórmula, dá um Ctrl C, dá um ESC para sair, seleciona aqui, ó, vem na barra de fórmula e dá um Ctrl V. O que você vai fazer agora? Você vai vir aqui, ó, trocar a palavra entrada pela palavra saída e precisa estar escrito da mesma forma como entra lá na base de dados, tá bom? Então você vai vir aqui, ó, a palavra entrada e substitui aqui por saída, desta forma, tá bom? Dá um Enter, volta onde você fez a fórmula, clica e arrasta até PagSeguro aqui, ó, e beleza, tá ali, ó. Então, olha só que interessante, tá? Você fez aqui vamos dizer assim, a razão, né, de saldos em contas, de entradas e saídas de recursos, tá bom? Então, agora nós vamos fazer exatamente o cálculo do saldo, né? Então, de entradas de dinheiro, né, de fato, e nós vamos então replicar aqui para todo mundo. Então, o cálculo é simples. Posicione aqui
na célula F4 e digite a fórmula igual. Você vai fazer exatamente isso. Soma, abre parêntese, você vai somar exatamente a entrada e a transferência de entrada, fecha o parêntese, menos a soma, abre parêntese, de saída e transferência de saída. E fecha o parêntese. Dá um Enter e temos ali, ó. Então, um saldo. Hoje eu tenho aí na minha carteira R$5, certo? Por quê? Porque saiu, né? Entrou R$50 e depois saiu 45, então tem um saldo de R$5. Mas se eu clicar e arrastar para baixo até PagSeguro, então temos aí os valores, tá bom? E o que me importa é isso aqui, ó, igual, soma, abre parêntese e seleciona o intervalo. Fecha o parêntese e dá um Enter. Então, eu tenho ali na minha conta, né? Quem dera se eu tivesse isso, R$6.779, né? De saldo global, né? Saldo global em conta, tá bom? Isso é importante. Então, primeiro ponto nós criamos aqui. Vamos aqui para a nossa aba de dashboard. Lembrando que isso que nós criamos aqui, ó, saldo em contas, é exatamente este visual aqui, ó. É exatamente este visual, ó. É o quanto eu tenho atualmente em conta, tá? É quanto eu tenho atualmente em conta. Eu vou deixar até ele aqui para a gente ir contextualizando, tá? Beleza, então fizemos aqui a razão de entrada e saída, isso é importante. Vamos para o nosso dashboard. Então, vamos entender aqui o elemento que nós temos aqui, ó. Então, nós temos aqui saldo atual, tá? Nós vamos colocar aqui, então, vamos inserir aqui uma forma, né? Inserir uma forma. Pode ser esse quadrado aqui mesmo, né? E vamos posicionar ele mais ou menos aqui, tá? Vamos colocar ele aqui. Viu que é importante você colocar esses quadriculadinhos assim? Porque você vê mais ou menos a posição onde vai ficar ali a sua forma, tá certo? Beleza, gente. Muito bem. Inserimos aqui, então, a forma, tá? O que você vai fazer agora? Selecionou a forma, você vai vir aqui em formato, vai vir aqui em preenchimento da forma, cada preenchimento da forma, aqui ó, você vai colocar a cor branca, tá? Vai colocar a cor branca. E o contorno da forma, você vai colocar a cor branca também. E o pulo do gato tá aqui, ó, efeito de forma, tá? Então você vai colocar aqui, ó, um efeito de sombra. Aí você escolhe esse efeito aqui, que ele vai ficar bem bonito, bem legal. Olha só que interessante. Clica aqui, ó. Olha só, ele deu um efeito diferente aqui. Beleza? O que você vai fazer, ó? Seleciona a forma. Você vai digitar. Você vai selecionar a forma e vai na barra de fórmula e digita igual. Vai lá no saldo em conta e pega aqui, ó, o saldo em conta aqui e dá um Enter. Ah lá, ele já está aparecendo ali, ó. Agora é só posicionar, vamos colocar ao meio aqui, né? Colocar ao meio, vamos aumentar aqui para tamanho 15, sei lá. Tamanho 15. Se ficar muito grande, a gente 14. Beleza. Então, nós sabemos que isso aqui é saldo em conta, tá? O que você vai fazer agora? Vai inserir agora novamente, ó, uma forma, mas dessa vez você vai colocar uma caixa de texto, tá? Pode escrever aqui fora mesmo, ó. Você vai colocar aqui, ó. E você vai escrever assim, ó. Saldo atual em contas. Contas, né? No plural. Tem várias contas. Seleciona. Vamos diminuir um pouco aqui. Eu, particularmente, gosto muito dessa fonte aqui, ó. Vai digitar aqui, ó, Sequoia, tá? Sequoia UI, que é a fonte da própria Microsoft. Tá? Eu, particularmente, gosto muito dela. Uso muito ela nos projetos. Não que eu não use outras fontes, mas eu gosto dela, tá? Aí você coloca... Até puxar um pouco mais para baixo aqui, ó, para ficar bem posicionado. E aí a gente coloca aqui, ó, saldo em contas, tá? E aí, esse visual aqui, ó, esse visual aqui, a gente puxa um pouco para baixo aqui, ó,
Pode puxar para baixo aqui. Vamos enviar para trás. Não, peraí. Enviar para trás não. Não vai dar certo isso aqui não. Então vamos dar uma engordadinha aqui. Agora sim. Vamos colocar aqui, ó. Só para ele ficar como um rótulo aqui, né? Como se fosse um rótulo desse. E aí seleciona essa primeira forma aqui, tá? Vem aqui em forma de formato, contorno da forma. Você vem aqui e coloca sem contorno, ele vai ficar assim, ó. Saldo em contas, tá? Então depois a gente pode vir aqui, ó, inclusive inserir, né? Vamos ver como é que está aqui, ó, no nosso, ó. Tem um dinheirinho aqui, tá? Vamos colocar um dinheirinho aqui. Deixa eu colocar aqui um pouquinho para cá, ó. A gente pode posicionar aqui, ó, saldo em contas, ó. Posicionar aqui. Ah, lembra, legal. Aqui, ó, nós vamos também deixar aqui em forma de formato sem preenchimento, porque na hora que eu trazer assim, ó, eu posso posicionar exatamente assim, ó, dessa forma. Agora sim, eu vou lá inserir ilustrações, ícones, e aí ele vai abrir esse ícone aqui, essa janelinha, onde eu tenho aqui, sei lá, posso colocar assim, ó, dinheiro. Vou escrever assim, ó, dinheiro. Ó, e aí tem esse ícone de dinheiro aqui, inserir, e é só diminuir aqui mais ou menos, diminuir um pouquinho, colocar o íconezinho aqui, ó. Beleza? Então, esse é o primeiro passo aí, é o primeiro card aqui do nosso dashboard. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui uma forma, né, uma maneira disso trazer, disso aqui, da gente trazer aqui os nossos dashboards, outros cards de acordo com os filtros que a gente fizer aqui, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos aqui colocar aqui um filtro aqui com o ano, então vou selecionar todo esse intervalo aqui, ó, todo esse intervalo, e aqui eu me permito mesclar esse intervalo, acho que tudo isso aqui não, aqui, ó, vamos mesclar, tá? E aí, com ele selecionado aqui, você vai vir aqui na guia dados, vir aqui em validação de dados, vai escolher aqui em permitir lista e vai escrever 2022, opa, vai escrever assim, ó, 2022, ponto e vírgula, 2023, ponto e vírgula, vou colocar 2024 também, tá? 2024, já pensando no próximo ano. Dá um OK e beleza, ó, você vai escolher aqui 2023, por exemplo. Aí vem aqui em página inicial, centraliza, dá uma aumentada aqui, né? Dá uma aumentada aqui. E aqui nós temos o filtro, tá? Esse filtro aqui é o que vai funcionar. Então, 2022, ele vai buscar 2022, 2023. O saldo, ele é estático, tá? Ele não vai mudar muita coisa, não. Ele vai continuar exatamente do mesmo jeito. Mas, com base aqui, ó, em 2023, nós vamos criar aqui, ó, uma planilha de configurações. É como se fosse um back-end aqui do nosso projeto, tá? E aí eu vou vir exatamente aqui, ó, digitar igual, tá? Na B2 mesmo aqui, ó. Volto no dashboard, digito aqui, ó, pego o D4 do dashboard, 2023. Porque toda vez que eu mudar aqui, ó, 2022, ele vai mudar lá 2022. 2023, ele vai lá e muda 2023. Isso aqui a gente vai usar como base. Por quê? Vamos colocar agora os meses do ano, tá? Então, 1, 2, aí você clica assim, 1 e 2, seleciona os dois, aqui, ó, arrasta até formar 12 meses, tá? Aí, se você quiser colocar aqui para baixo também, assim, dessa forma, para ficar elegante, Jan, Feve, Mar, que são os meses abreviados, também é legal, tá bom? Beleza, maravilha. Então nós vamos colocar aqui, então nós temos os meses do ano e aqui vai ser receitas, aqui vai ser despesas, tá? E aí é o seguinte, nós vamos fazer exatamente o quê? Nós vamos pegar o ano
o mês e o tipo de movimentação e trazer os números para cá. Então vamos lá. Como que nós vamos fazer isso? Igual soma Cs, abre parêntese. Lembrando que nós temos soma C e soma Cs. Nesse caso, nós vamos usar o soma Cs no plural. Por quê? Porque nós temos mais de um critério para formar a soma. Então, sempre quando você usar mais de um critério, sempre use o soma Cs no plural, tá bom? Intervalo da soma. Qual que é o intervalo da soma? Vou vir aqui novamente aqui no controle financeiro, que é a nossa base, e vou selecionar a coluna F, tá bom? Selecionei a coluna F, F4 para congelar, ponto e vírgula. Qual que é o primeiro critério? O primeiro critério vai ser aqui, ó, a coluna J, a coluna do ano aqui, tá certo? Então seleciona aqui a coluna do ano, congela com F4, ponto e vírgula. E qual que é o critério? Vamos voltar lá nas configurações e selecionar aqui, ó, o 2023. E aí você pressiona uma vez a F4, porque você vai congelar a célula B2 de maneira absoluta, tá bom? Perfeito. Ponto e vírgula. Segundo critério, são os meses dos anos, tá bom? Os meses. E aqui nós estamos trazendo os meses em números, né? Então vamos voltar lá na tabela, na nossa base de dados, vai selecionar a coluna K. Então selecionou toda a coluna K, F4, ponto e vírgula, volta em configurações, e aí você vai selecionar aqui, ó, a célula D4, né? A célula D4. E agora um macetezinho para vocês, tá? Qual é o macete? Pressione 2 vezes a tecla F4. Então vamos lá. 1, 2. Percebeu que aqui, ó, a D4 aqui, ó, esse cifrão ficou entre a letra e o número da célula? O que isso significa na prática? E isso ajuda muito, tá? Quando você clicar aqui, ó, quando você clicar e arrastar para o lado, ele vai pegar fevereiro, março, abril, maio e assim por diante, tá? Só que quando você clicar e arrastar para baixo, ele vai ficar paradinho aqui, ó, tá? Ele não vai mudar, ele vai ficar exatamente da maneira como você colocou. Novamente, isso é uma referência mista, tá? Muito bem, perfeito. Novamente, ponto e vírgula. Agora nós vamos para o nosso terceiro critério, que é o tipo de movimentação. Vamos voltar lá na nossa base de controle financeiro. E aí, qual que é o tipo? Aqui, ó, o tipo da movimentação. Você vai selecionar a coluna C, vai pressionar o F4, ponto e vírgula, vai voltar nas configurações e vai selecionar aqui receitas. E aqui novamente um macetezinho, pressionar 3 vezes a tecla F4. 1, 2, 3. De modo que aqui, ó, fique antes da letra e do número da célula. Novamente, o que isso significa na prática? Quando você clicar e arrastar para o lado, que é o que nós vamos fazer, ele vai ficar paradinho aqui em receitas. Só que quando você clicar e arrastar para baixo, ele vai pegar despesas. Legal isso, né? Perfeito. Então vamos agora fechar os parênteses, dar um Enter. Olha lá, janeiro, R$ 1.500. Vamos clicar e arrastar para o lado. Ó, arrastei para fevereiro. Vamos lá, ó. Ele pegou aqui, ó, mas ó, pegou o mês de fevereiro, mas ficou paradinho aqui em receitas, certo? Vamos fazer até dezembro. Até dezembro. Beleza, ó, dezembro. Então, ficou paradinho aqui em receita, mas foi andando aqui, ó, em linha, né? Agora vamos selecionar tudo e arrastar para baixo. Olha que legal. Tá aí. Perfeito. Então, ó, ele pegou despesas na hora que eu cliquei e arrastei para baixo, mas ficou paradinho ali em janeiro, tá? E aqui nós fizemos uma referência absoluta, ou seja, nós congelamos de fato a célula, tá bom? Feito.
Só esqueci de um detalhe aqui, tá? Que a gente precisa incluir uma linha aqui, vamos inserir uma linha aqui, e aqui vai ser o saldo inicial, tá? Vai ser o saldo inicial e aqui vai ser o saldo final, tá bom? Importante que a gente tenha aqui esse saldo inicial e saldo final, por quê? Porque esse saldo inicial e o saldo final, eles vão ajudar na composição da movimentação de dinheiro dentro do mês, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, 2022, vamos ver, acho que tem 2022? 2022 tem, por exemplo. 2022 tem aqui um saldo remanescente aqui de valores, tá? Tem um saldo remanescente. Então é importante que a gente crie, inclusive, aqui, ó, um saldo remanescente aqui, tá? Então vou inserir uma coluna aqui e vou colocar aqui, ó, dezembro, tá? E aqui vai ser 12. E aí aqui, ó, 2022, deixa eu ver só uma coisinha aqui. 2022, perfeito. E os dados de 2022 também, tá vendo? E ele precisa refletir na minha entrada em 2023, tá? Então por isso que eu sempre trago o último aqui. Então, qual foi o saldo em dezembro, tá? Qual foi o saldo, qual foi a entrada em dezembro? Então vamos fazer exatamente esse mesmo cálculo, só que aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar exatamente da mesma maneira como a gente criou aqui, ó, Ctrl C, vamos colar aqui, ó, Ctrl V, beleza. Só que aqui, ó, nós vamos colocar um -1, tá? Vamos colocar um -1 aqui, ó, exatamente. Por que -1 aqui? Porque eu quero trazer aqui -1, tá? Então eu vou trazer um -1 aqui. Perfeito. Porque sempre vamos pegar esse valor olhando para o ano anterior. Então, no caso, nós vamos pegar dezembro de 2021. Dezembro de 2021 não tem nada, mas é só para efeito de cálculo. Vocês vão entender isso na prática, tá bom? Beleza. Aí, esta célula aqui, ó, tá vendo que nós estamos referenciando ela aqui, ó, exatamente onde eu estou marcando? O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, na interseção e arrastar para o lado aqui, ó, simplesmente arrastar para o lado, tá bom? Perfeito. Dá um Enter e vai dar 0. De fato, vai dar 0 mesmo. Clica e arrasta para baixo, não vai ter nada. Quando a gente muda aqui, por exemplo, para 2023, agora vai fazer sentido, ó. Tá vendo, ó? Ele vai pegar as informações de dezembro de 2023 e vai compor aqui, tá? Por quê? Eu vou precisar fazer exatamente isso aqui, ó. Igual, soma. O que eu vou somar? O saldo inicial aqui, ó. Tá? Novamente aqui, ó. Igual, soma, parêntese, o saldo inicial aqui, fecha parêntese, menos a despesa. Perfeito. Deu um Enter. E esse saldo final aqui, ele vai entrar aqui como saldo inicial, tá? Por quê? Porque é conta corrente, tá? Então, o saldo final da competência ou do mês anterior vai entrar como saldo inicial na competência atual, tá bom? Então, vou colocar igual, vir aqui, ó, vou vir aqui em saldo final e dar um Enter. Perfeito, é isso. E aqui, ó, é só clicar e arrastar até dezembro, novamente. Por quê? Porque ele já vai fazer o cálculo para mim. E aqui exatamente a mesma coisa. Seleciona e arrasta ali, tá? Ele vai aparecer assim, ó, saldo, 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 que inclusive ele aponta exatamente para esse saldo aqui, ó. Tá vendo, ó? Que é o saldo que eu tenho nas minhas contas, tá? Que é R$6.779. Vamos transformar isso em valor de dinheiro, né? Então, ó, ele vai apontar exatamente isso. Exatamente da maneira como a gente estava calculando. Perfeito. Então, nós temos base de dados para calcular entradas e saídas de receitas, mas nós temos mais do que isso. Nós temos aqui os saldos, tá? Os saldos que nós temos das nossas contas, tá bom? Muito bem, como é que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar um gráfico aqui, nós vamos criar um gráfico baseado nesse gráfico aqui, essa análise de entradas e saídas, tá bom?
Então, voltando aqui, ó, nós vamos vir aqui em configurações. Eu quero tudo que entrou em 2023 e tudo que entrou e tudo que saiu em 2023 até o presente momento, tá? Então, vamos lá. Seleciona aqui onde não tem dados, vem aqui em inserir, gráfico, você vai vir aqui, ó, e seleciona este aqui, ó, coluna 2D, tá? Vamos fazer aqui primeiro, vamos colocar aqui os critérios primeiros do gráfico, tá? Vou expandir aqui um pouquinho. Botão direito do mouse, selecionar dados, e aí você vai vir aqui em adicionar. Aqui vai ser as suas receitas, né? Vai ser as suas receitas. E aí, qual que é o valor? Vou selecionar o intervalo e vou vir aqui, ó, sem pegar ali o valor de dezembro até o dezembro do ano anterior, né? Então, selecionei todo esse intervalo aqui de janeiro, tá? Até dezembro do ano atual, tá? Que é exatamente isso que eu criei, tá bom? Dá um Enter. Vem aqui, dá um Enter. E beleza, ó, já apareceu as minhas receitas aqui, tá? Dá um OK. E aí, editar, eu vou pegar aqui os meses, né, que eu criei aqui artificialmente, tá? Dá um Enter e dá um OK, tá? Então aqui nós temos as receitas, né? Temos os valores de receita, tá bom? E aí, agora nós vamos pegar as despesas, tá? Então, botão direito do mouse, vem aqui novamente em selecionar dados. E aí você vai clicar aqui em adicionar. Dê um nome aqui de despesas. Vem aqui no valores de série, clique aqui na flechinha e despesa. Lembrando que a gente precisa pegar somente de dezembro, de janeiro a dezembro do ano anterior. Esse intervalo aqui, ó, e é a linha das despesas, tá? Dá um Enter e olha que já apareceu aqui, ó. Tá? Já apareceu aqui os valores, bom? Dá um OK. Aqui em editar, você vai pegar os rótulos dos meses aqui, dar um Enter e dar um OK. Perfeito. Então, nós temos aqui, ó. Então, a gente já percebe que os nossos gastos em janeiro foram maiores, inclusive, em relação às nossas receitas, né? As nossas despesas foram maiores, né? Se isso se tornar recorrente, pode ser um ponto de atenção para a gente aqui, pode comprometer a nossa saúde financeira. Já no mês sequente, nós vemos aqui que as receitas elas são bem maiores do que as despesas, tá? E agora nós vamos colocar o saldo, tá? Então o saldo ele vai ser uma linha, tá? Onde ela vai transitar aqui durante o ano, ele vai ficar como uma linha contínua mesmo, tá bom? Então botão direito do mouse, selecionar dados, e aí nós vamos adicionar aqui o saldo. Os valores da série, clique aqui, ó, está aqui um pouquinho, vai pegar de janeiro até dezembro aqui, ó, tá bom? Dá um Enter e dá um OK. E aqui novamente em editar, vou pegar o rótulo dos meses, dá um Enter e OK. Só que esse gráfico aqui, eu não quero que ele fique em barra, eu quero que ele fique em linhas, tá? Em linhas suaves, tá? Então selecione somente a barra, somente essa barra aqui, tá? Selecione só a barra, com as barras cinzas, né? Botão direito do mouse, alterar tipo de gráfico de série. Clique aqui. Vai abrir uma caixinha aqui pra gente. Tá? E aí aqui, ó, em coluna agrupada, você substitui aqui, ó, por linha. Tá bom? Ó, como é que ele vai ficar aqui, ó? Uma pré-visualização aqui, ele vai ficar exatamente dessa forma, tá bom? Clique em OK e, ó, ele ficou já diferente. Por quê? Porque a gente entende que tem saldo que cobre receitas e despesas aqui, tá bom? Vamos tornar essa linha suave, então clique com o botão direito do mouse em cima da linha, tá? Formatar série de dados. Você vai vir aqui nesse baldinho, aqui no finalzinho, clique aqui, ó, em linha suavizada. Ela vai ficar mais suave.
Para ficar mais interessante, nós vamos colocar um marcador. E aí nós vamos colocar um marcador redondo, né? Uma bolinha. Clique aqui. Vamos aumentar esse marcador aqui para 10. E 10 é muito. Deixar em 7 tá ótimo. Beleza? Fecha aqui, ó. E ele vai ficar exatamente assim. Tá? Então nós vamos entender aqui, ó. Então, isso aqui é o quê? Esses marcadores representam exatamente o saldo nos meses remanescentes, tá? Nos meses que estão dentro, né, do nosso controle, tá bom? O que você vai fazer agora? Você vai clicar no selecionar o gráfico, vai dar um Ctrl X, vai lá no dashboard e vai posicionar exatamente aqui, ó, e vai dar um Ctrl V. Olha que legal, quando você mudar aqui, inclusive, ó, o texto, ele já vai mudar ali o gráfico também. Quando você vir aqui, ó, ele vai mudar. Então a gente já está começando a ter uma carinha aqui, né, de dashboard, né? Então selecione todo o gráfico, tá bom? Vai vir aqui em formatar. Aí aqui, ó, em preenchimento, você deixe aqui, ó, sem preenchimento. Ele vai ficar vazado, né? Vai ficar vazado. E essa linha aqui, ó, vou até tirar a linha de grade aqui só para vocês verem. Olha só, tirei a linha de grade. Tá vendo que ele fica com essas linhas de contorno? Eu não quero elas, porque depois eu vou colocar uma arte por dentro, né? Então, selecione ela, botão direito do mouse. Aqui em estrutura de tópicos, aqui, ó, você coloca sem contorno, tá bom? E aqui também, ó, essas linhas aqui, ó, também não é interessante. Então, selecione elas dentro do objeto gráfico. Lembrando que o gráfico tem vários elementos, tá? Então você tem o eixo X, o eixo Y, você tem as barras, você tem a outra barra das despesas, você tem aqui, então você tem vários elementos dentro do objeto gráfico. Aqui não é diferente, então você vai clicar exatamente nas linhas, ele já vai selecionar todo mundo e dar um delete. Deleta porque não faz sentido ter essas linhas, né? Perfeito, vamos posicionar mais ou menos aqui. Ah, esse eixo aqui também não faz muito sentido, porque depois a gente vai colocar rótulos aqui, tá? Então o que você vai fazer? Você vai selecionar somente esse eixo, botão direito do mouse, formatar eixo, e vai abrir aqui uma... E aí aqui, ó, no finalzinho, em número, aqui, ó, coloque no formato personalizado, tá? E aqui, ó, no código de formatação, apague isso aqui, ó. Pode apagar isso aqui, ó. Pode apagar. Selecionou, apagou. E você vai pressionar 3 vezes o ponto e vírgula. 1, 2, 3. Clique em aqui, né? Tá escondidinho. Um pouquinho mais aqui, ó. Adicionar. Fecha. E, ó, o eixo tá aqui. Só que ele não aparece os números, né? Então ele fica escondidinho aqui. Tá? Por quê? Porque isso aqui fica mais limpo, né? Um visual mais limpo. Bom? Maravilha! Aí aqui, essa linha aqui também, de repente, ela não é muito interessante também, tá? Então selecione somente aqui, ó, botão direito do mouse, estrutura de tópicos, sem contorno, tá? E aí, ó, posicione aqui, ó. Só posicione. Bom? O que você vai fazer? Você vai vir aqui novamente, ó, inserir ilustrações, formas. Pode ser essa forma aqui, ó, essa quadrada aqui, ó. Você vai colocar ela aqui, ó, dentro desse intervalo aqui, ó. Beleza. Nada aconteceu. Ele já está selecionadinho aqui. Você vai vir aqui em preenchimento da forma, vai colocar em branco, tá? E o contorno da forma também em branco. Aqui no efeito da forma, você vai colocar aquela sombra. Tinha colocado anteriormente, ó, ele já dá um efeito diferente, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar, selecionar, botão direito do mouse, enviar para trás, ó, e ele vai ficar assim, ó. Né? Então, bem interessante esse visual, né? Interessante esse visual. Então, vamos posicionar direitinho aqui, né, o nosso elemento gráfico. Vamos posicionar direitinho aqui o nosso elemento gráfico. Olha aqui, ó, são 2 camadas, né? Então a gente precisa posicionar direitinho aqui. Posicionar. Legal. Agora vamos fazer algumas formatações aqui, né? Então vamos deixar aqui, ó,
a barra, somente a barra azul, tá? Ó, somente a barra azul, botão direito do mouse, preenchimento, e vem aqui e coloca esse azul mais chamativo. E aqui, somente os laranjas, botão direito do mouse, preenchimento, coloca esse vermelho mais, se sobressai mais. Porque azul denota receitas, vermelho denota despesas, tá bom? E aqui, essa linha do saldo, selecione ela, botão direito do mouse, estrutura de tópicos, pode ser uma cor, sei lá, um chumbo, né? Botão direito do mouse novamente, estrutura de tópicos. Aqui esse traço, eu gosto muito desse tracejado assim, ó, porque ele fica bem discreto. E aqui também, ó, em preenchimento, coloque a cor chumbo também, tá? Ó, e fica mais ou menos assim, tá? Fica elegante, tá bom? Maravilha! Bom, criamos então parte aqui do nosso dashboard. Nós vamos voltar aqui então no nosso exemplo aqui. Receitas totais. Então nós vamos pegar todas as receitas que entraram em 2021, tá? Somente o que entrou em 2021 de receitas. Na verdade, 2023 ali, lá no nosso exemplo é 2021, aqui é 2023. Então vamos aqui em configurações, vamos pegar aqui, ó, vamos criar um valor total aqui, né? Um total, esquecemos aqui de colocar. E nesse total, a gente não faz o total dos saldos, tá? É só entradas e saídas, tá? Então, igual, soma, abre parêntese, vai selecionar aqui, ó, receitas. Lembrando que a gente não pode considerar isso aqui, ele só está aqui para efetuar o cálculo do saldo final para entrar o saldo inicial em janeiro, tá? Então a gente não considera ele nos gráficos que nós fizermos, tá bom? Fecha o parêntese e dá um Enter. E aí aqui, ó, clica e arrasta para baixo, nós temos a razão de despesas, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Vamos aqui no dashboard, vamos pegar esse mesmo elemento aqui, ó, esse mesmo elemento, seleciona aqui, ó, selecionou aqui, pressionando o Ctrl, tá bom? Pressiona o Ctrl e seleciona o outro elemento. Novamente, ó, selecionei, beleza, agora pressiona o Ctrl, selecione o elemento de trás. Ctrl C. E agora você vai vir aqui, ó, do lado aqui, Ctrl V. Ele vai ficar assim, mais ou menos nesse visual. Só que você vai trocar os valores aqui, né? Então, eu quero saber aqui total de receitas. Então, vou trocar aqui, inclusive, esse rótulo, tá? Dá um delete aqui, ó. E escreva assim, ó. Receitas, ó. Receitas totais. Assim. E aí, selecione o cartão principal aqui. E aí venha aqui, ó, na barra de fórmula, apaga. E vamos buscar lá em configurações o valor total aqui, ó, das receitas, tá? Ó, tá vendo? Receitas aqui, ó, o valor total das receitas. Então você vai se colocar exatamente a Q7 da aba de configurações, tá bom? Então Enter. Vou ter que configurar de novo, não tem jeito. Vamos aumentar aqui para 16, né? Para 16. E aí, receitas totais. Vamos colocar esse íconezinho aqui de dinheiro também, tá? Coloca esse íconezinho de dinheiro aqui. Vamos ver como é que tá no nosso exemplo aqui. Nosso exemplo, tá um cifrão. Tá um cifrão. Vamos colocar aqui um cifrão também. Tô falando que é para colocar cifrão, então vamos colocar, né? Vamos inserir aqui ilustrações e ícones. Vou colocar aqui símbolos. Símbolos. Não está em símbolos. Vamos procurar dinheiro. Novamente, dinheiro. Tá aqui, ó, o cifrão aqui, ó. Bendito do cifrão. Maravilha. Então aqui, esse aqui a gente pode pagar. E aí a gente posiciona esse íconezinho aqui, ó, só para colocar assim, ó, receitas totais. Tem que dar uma cara diferente, né, para o nosso dashboard. E agora nós vamos fazer exatamente a mesma coisa aqui para despesas, tá? Então selecione aqui, ó, então selecione esse primeiro aqui, depois com o Ctrl, segurando o Ctrl, aqui,
Selecionou os dois, Ctrl C, clica fora, tem aqui do lado, Ctrl V. E aí a gente vai colocar aqui, ó, ao invés de receitas, nós vamos colocar despesas totais, tá? Como é que tá o nosso exemplo aqui? Ó, despesas totais está antes, né? Então vamos aqui também colocar antes, ó. Seleciona, assim você consegue também, ó, dessa forma, tá? E aqui, ó, no nosso principal aqui, vem aqui, ó, igual, vai lá em configurações, pega as despesas, feito. E vamos aqui também tornar tamanho 16, com tal qual os demais aqui. E vamos pegar aqui, vamos ver como é que está no nosso ícone aqui. Ah, tem uma flechinha para baixo aqui. Vamos colocar um ícone diferente, né? Vamos inovar aqui. Vou colocar um ícone diferente. Novamente aqui, dinheiro, né? Dinheiro. Vamos pesquisar aqui. Isso aqui é muito bom. Usar esses ícones aqui são... É muito bom usar esses dinheiros aqui. Para despesa, só para a gente dar uma destoada, vamos colocar esse ícone aqui de dinheiro voando, né? Dá a entender que o dinheiro está indo embora, está voando. Inserir. E, ó, a gente coloca aqui, dá uma diminuída, né? E encaixa ele aqui, ó. Legal, né? E, ó, vamos testar. 2022. Olha lá, ó. 2023. Olha lá. Não está funcionando o nosso dashboard, tá? Vamos colocar aqui também, acho que eu tenho que dar uma... Vamos selecionar todos os elementos, né? Todos os elementos e puxar um pouquinho mais para cá. Deixar um pouquinho mais para cá. Para selecionar sempre segurando o Ctrl, tá? Vou dar uma posicionada mais ou menos aqui assim. Tá bom? Nós vamos colocar aqui também, ó. Vamos selecionar aqui, ó, o Ctrl C, e aqui do lado, ó, Ctrl V, tá? Por quê? Nós vamos colocar exatamente o quê? O percentual das despesas sobre as receitas. Como é que calcula isso? Vamos lá no nossa configurações. Quanto que isso aqui representa do total de receitas, tá? Então é uma conta simples, igual este dividido por esse. Nós temos o percentual. E nesse momento está em 51%. Tá? Então vamos imaginar aqui, ó, que fosse 7.052. Eu vou dar um Ctrl Z depois para desfazer. 7.052. Ó. É 100% das despesas sobre as receitas. Não é isso que a gente quer. Tá? Despesas sobre as receitas. Nós temos aqui uma taxa de 51%, tá bom? Nós vamos pegar esse 51% aqui e colocar aqui agora. Então, vem aqui, igual, configurações e pega os 51% ali. Perfeito. Vamos aumentar. Lembrando que aqui é tudo artesanal, não tem muito segredo não. Percentual, despesas sobre receitas, tá? Aí aumenta um pouquinho o rótulo para cá, ó. Aumenta o rótulo aqui, beleza. Temos aqui então, vamos posicionar bem bonitinho. Posicionar todos aqui de acordo, né? Para que fiquem exatamente do mesmo jeito, no mesmo tamanho. Posicionar aqui, ó, os cartões. Aqui também. Selecione todos. Nós vamos adequar também o gráfico de baixo, né? Para que fique também na mesma altura, né? Então vamos diminuir um pouco também aqui. Tá bom? Aqui também a nossa arte. Então tá ficando mais ou menos assim. Tá? Legal. Nós vamos fazer então agora as principais despesas, tá? Quais são as nossas despesas? Então,
nós vamos criar aqui uma tabela dinâmica. Nós vamos criar uma tabela dinâmica para que essa tabela ela traga somente as despesas, tá? E à medida que elas forem sendo atualizadas, ela traga somente as despesas para a gente. É que de repente você não tem o Office 365 ou o Microsoft 365, então tem que usar uma tabela dinâmica para trazer informações distintas, tá? Mas também existe uma outra forma também, eu acho que essa aqui inclusive é mais performática, tá? Bom, como é que você pode fazer? Só para trazer as despesas, as principais despesas, tá bom? Você vai vir aqui, ó, selecione aqui na base de dados, vem aqui em consulta, editar, você vai voltar para o ambiente do Power Query, tá? Vou abrir aqui na minha outra tela, vou trazer para cá, um momentinho, abrindo aqui, assim, demorou um pouquinho, mas acessou. Deixa eu atualizar, aproveitar e atualizar aqui, né? Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai vir aqui, ó. Esse aqui é o ambiente, para quem viu na aula 2, é o ambiente para a gente fazer o vínculo do formulário com a planilha do Excel, tá? Então, você vai clicar aqui, ó, botão direito do mouse, duplicar, tá? Duplicar. Tá? Duplicou aqui, o que você vai fazer, ó? Ele já vai trazer exatamente as configurações, só que eu vou colocar um filtro aqui, ó, somente para despesas, tá? Somente para despesas. Eu vou tirar movimentações entre contas e receitas e vou tirar aqui, ó, tá? Somente despesas, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu só quero despesas. E aqui eu vou tornar essa informação única, sem duplicados, tá? Então eu vou remover os duplicados. Beleza. Então ele vai, toda vez que ele entrar informações novas, ele vai vir aqui entrar somente informações assim de plano de contas, de despesas que sejam únicas, tá? Isso é importante pra gente, gravem bem essa informação, tá bom? Maravilha, tá? O que me interessa é somente essas duas colunas aqui, ó, tipo de movimentação e plano de contas, tá? Então você vai vir aqui nessa interseção, escolher colunas e você vai preservar somente as colunas tipo de movimentação e plano de contas, tá? Vamos novamente aqui. Então você desmarca essas outras opções e tipo de movimentação e plano de contas. Dá um OK. E é isso que a gente precisa. Exatamente isso. Só. Tá? E aí a gente renomeia essa consulta aqui como despesas. A gente poderia fazer o cálculo direto aqui no Power Query? Poderia. Só que ia ficar mais complicadinho. Aí já tem aí uma Power Query avançado, vamos dizer assim, né? Então vamos fazer uma coisa mais simples aqui para que vocês possam entender, tá? Então eu tenho aqui as contas, tá bom? Vou clicar, fechar e carregar. Carregar onde? Eu vou pegar essa tabela e eu quero carregar ela. Vou criar uma conexão primeiro, tá? Só uma conexão para mim não comprometer a minha base de dados. Eu vou vir aqui, ó, em configurações, eu vou descarregar a minha despesa aqui, ó, tá? Então, ó, vem aqui, ó, seleciona o botão direito do mouse, carregar para, vem aqui em tabela, ele já está marcadinho ali, ó, dá um OK. Beleza. Maravilha. Então eu tenho a minha tabela de despesas aqui, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora, tá? Então eu vou trazer, essas aqui são as minhas principais despesas. Aliás, são todas as minhas despesas, mas eu quero as 5 principais, tá? Eu quero os top 5. Eu vou trazer na sequência, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar aqui valor, né? Do lado aqui, ó, valor. E aí aqui eu vou fazer uma soma de acordo com alguns critérios, tá bom? Igual soma Cs novamente, intervalo da soma. Eu vou pegar aqui, ó, no meu controle financeiro, novamente aqui a coluna F. Congele, congelou, botão direito, ponto e vírgula. Agora você vai pegar o quê?
você vai pegar exatamente o tipo de movimentação, aliás, o tipo de movimentação não, o tipo aqui de contas, né, o plano de contas, tá? Congele ele, F4, ponto e vírgula, onde que você quer que pegue? Quero que pegue aqui, ó, plano de contas. Perfeito. Ponto e vírgula. Ele vai ficar aqui, assim, desse jeito mesmo, ó, plano de contas. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com o objeto tabela. Nós trabalhamos direto da célula, no geral é tudo uma tabela mesmo, mas ali identificou como um objeto mesmo, tabela, então ele vai ficar assim mesmo, ó, plano de contas, tá? Ponto e vírgula. O que eu quero agora? Eu quero pegar e, novamente, o ano, somente o ano, tá? Congela com F4, ponto e vírgula, e aí volta aqui em configurações e marca aqui a opção 2023 e congela. Uma vez só com F4. Fecha parênteses e dá um Enter. Então nós temos aqui, ó, um valor aqui específico, né, ó. Um valor específico aqui. Então ele agrupou aqui os valores, né, de planos de contas, de despesas, ele tornou os valores agrupados de acordo com o ano de 2023. Por exemplo, se eu mudar para 2022 aqui, ó, ele vai mudar lá também, ó. Mudou para 2022 e também mudou lá, tá? Então, vou entrar aqui como 2023 e também muda lá, tá? E aí o que acontece? Eu quero fazer uma ordem disso aqui. Eu quero que isso aqui fique ordenado. Primeiro, segundo, então eu vou colocar aqui, ó, na sequência, ordem. Ordem. A fórmula que nós vamos fazer é essa aqui, ó, igual ordem.eq, tá? Parêntese. Qual que é o número de referência? O número de referência é aqui, ó. Esse intervalo aqui, ó, essa célula aqui, tá? Ponto e vírgula. Qual que é a referência? É esse intervalo aqui, ó. Tá? Fecha parêntese e dá um Enter. Então, ele já identificou que isso aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto. Então, é isso aqui que vai funcionar pra gente aqui agora. Tá? O que a gente quer agora? A gente vai pegar somente os 5 primeiros. Então, por exemplo, vou novamente aqui, ó. Se eu mudar para 2022 aqui, ó. Olha lá. Esse aqui é primeiro. E o resto ele identificou como 2, né? Mas depois a gente dá uma incrementada nessa fórmula aqui, né? Por quê? Porque se aqui for igual a 0, é até bom que a gente faça isso agora, né? Então, antes da fórmula C aqui, ó. Antes da fórmula C, não, antes da fórmula ordem, vamos colocar um C, né? Se aqui for igual a 0, então ele tem que me trazer não disponível. Ele vai dar aquele erro. Mas esse erro é um erro proposital. Por quê? Porque ele não pode aparecer no gráfico para mim. Senão, ele vai me fazer ali a fórmula, né, com a ordem. Deu ruim aqui. Fecha um parêntese aqui e dá um Enter. É isso que eu queria que acontecesse, eu trouxesse esse erro. Porque ele tem que trazer somente os R$ 75,00 aqui da conta de energia em 2022. Vamos aqui agora, ó. 2023. Ó, ele trouxe, ele fez a fórmula. Então, ó, se for igual, o valor aqui for igual a 0, não disponível. Ele vai retornar aquele erro. Se não, faça a ordem dos valores aqui. É isso que eu quero, bom? Beleza, eu quero somente os top 5. Então, vou lá. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, esse aqui é o meu top 5, tá? O que eu vou usar aqui, ó? Você que usa o Office 365 pode fazer com ProcX isso aqui. Inclusive, eu vou deixar aqui no card aqui uma aula de ProcX, tá bom? Deixa aqui no card uma aula de ProcX. Mas, para você que usa uma versão anterior ao Office ou Microsoft 365, você pode usar Índice Corresp. E é isso que eu vou fazer com vocês aqui, tá? Muito bem. Então, igual índice, tá? Qual que é a minha matriz? Eu quero trazer o nome da conta. Então,
o índice é este aqui, certo? Beleza. Perfeito. Ponto e vírgula. Número da linha. Ele está pedindo ali o número da linha. Eu tenho? Não tenho. O Excel sabe qual que é? Através da fórmula CORRESP. Tá? CORRESP, qual que é o meu valor procurado? Eu quero saber o número 1 deste intervalo aqui. Então eu quero saber quem é o 1 aqui desse intervalo neste intervalo. Bom? E eu quero ponto e vírgula que seja uma correspondência exata. Então eu vou digitar 0. Fecho o parêntese da CORRESP, fecho o parêntese do índice e dá um Enter. Ele já entendeu ali que manutenção residencial, e de fato é mesmo, aqui ó, 1 é o primeiro, tá? Clica e arrasta para baixo, beleza, trouxe aqui os valores. Vou até fazer isso aqui, deixa eu dar selecionar isso aqui, ó. Dá um Ctrl X e coloque ele aqui, ó, tá? Porque senão ele pode comprometer aqui a nossa matriz aqui em cima, tá bom? Então, ó, ele vai deixar... Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou ordenando... melhor nem deixar aqui. Vou desfazer aqui. Porque senão pode ser que cresça aqui, né, as despesas, né? Então, vou dar um Ctrl X. Vou colocar ele aqui, ó. Tá? Vou deixar ele aqui, ó. Ele aqui do lado. Até melhor. Ele fica... Beleza. Vou deixar aqui. Vou colocar aqui despesa. E valor. Ele vai ficar ordenado, tá? Por quê? Porque no gráfico eu quero que ele fique assim, ó, desse jeito, ó, tá? Ordenadinho. A gente pode colocar o percentual, ou pode colocar o valor mesmo, tá bom? Mas, a princípio, vamos colocar o valor mesmo. Lá tá trazendo o percentual, mas nós vamos trazer os valores mesmo, tá? Igual, índice novamente. E aí, qual que é a minha matriz agora? Agora eu quero o valor, tá? Então, vou selecionar aqui, ó. Essa aqui é a minha matriz. Tá? Ponto e vírgula. CORRESP. Eu quero o quê? Que seja correspondente a o quê? Aqui, ó. O meu valor número 1 aqui. Onde? Nesse intervalo aqui. Esse intervalo aqui, tá? E eu quero que seja uma correspondência exata. Então, número 0. Fecho o parêntese da CORRESP, fecho o parêntese do índice e dá um Enter. Beleza. Tá ali o valor de R$ 1.258. E as minhas top 5 despesas em 2023. Vamos fazer um gráfico disso aqui agora, tá bom? Por que eu preciso fazer isso, Rogério? Novamente, lembrando, porque eu quero que fique organizadinho. O primeiro fica em cima, o segundo fica assim e assim por diante. Eu tenho que criar esse mecanismo primeiro para que eu venha, né, trazer na ordem qual que de fato pertence ao primeiro, segundo, terceiro e quarta posição, tá bom? Vamos lá, inserir gráficos, eu quero esse gráfico aqui, ó, de barra horizontal 2D, tá bom? E aí nós vamos vir aqui, ó, botão direito do mouse, selecionar dados. Vamos adicionar. E aqui nós vamos escrever assim, ó, top 5 despesas, a princípio, tá? Vamos colocar assim, desse jeito. E o valores de série. Os valores de série são os valores de fato mesmo, né? Dá um Enter. Em editar, nós vamos colocar aqui, ó, o rótulo dos nomes das despesas. Ok. Enter. Beleza. E tá aí. Só que perceba, ele está invertido, né? O primeiro tá lá para baixo, o segundo tá lá para baixo, então tem que ser o contrário, ele tem que ficar para cima, né? Como é que a gente faz para mudar esse cenário? Você vai selecionar aqui, ó, o eixo, botão direito do mouse, formatar eixo. Aí, ó, você vai colocar aqui, ó, exatamente aqui, ó, em eixo de posição, aqui, ó, categoria em ordem inversa. Então, clica aqui e ele já vai mudar ali o cenário pra gente. Tá bom? Tá aí, ó. Aí a gente tira esse rótulo aqui de valores, não precisa. Isso aqui também a gente não precisa, tá? Aqui a gente também dá uma formatada, coloca aqui sem contorno. Vem aqui também, ó, botão direito do mouse e adiciona os rótulos, ó, e ele vai ficar assim, ó.
colocar dessa forma, tá bom? A gente pode dar uma diminuída aqui, ó, dar uma diminuída aqui. E beleza, vamos dar um Ctrl X e vamos colar lá no nosso dashboard. Vem aqui no nosso dashboard, Ctrl V. Selecione aqui bonitinho, aqui ó, top 5 despesas. A gente vai dar uma formatada nele, claro, tá? Vamos dar uma formatada nele para que ele fique bem enquadrado, tá? Vamos puxar para baixo aqui, ó. Puxar para baixo. Vamos diminuir aqui, ó, o tamanho. Vamos colocar primeiro com aquela fonte que eu falei que gosto, né? Sequoia UI. E tamanho 8. Vamos dar uma aumentada aqui, né? E aqui também, ó. Também vamos dar uma diminuída nos valores. E aqui, ó, nós vamos dar uma engordada nesses gráficos aqui, né? Botão direito do mouse, selecionei as barras. Formatar série de dados. E aí aqui, ó, espaçamento, coloca 30%. Dando uma cara diferente aqui pro nosso gráfico, né? Então, do maior para o menor, né? Do maior para o menor. Vamos diminuir daqui, ó. Então, do maior para o menor, ó, top 5 despesas. Então, temos aí, ó, os valores, né, atualizados aqui. Vou baixar aqui. Então, vamos enquadrando aqui direitinho. Nós vamos novamente aqui, ó, selecione o gráfico, botão direito do mouse. Aqui em cima, em estrutura de tópicos, clica aqui, ó, sem contorno. Ah, ele vai ficar assim, ó. Tá? E aqui também, ó, botão direito do mouse, tá? Preenchimento, coloque aqui, ó, sem preenchimento. Tá? Beleza. E aí nós vamos na barra, vamos colocar aqui, ó, essa barra com essa cor vermelha para denotar que é uma despesa, né? Então, para uma ligar com a outra aqui. Então, essa aqui é despesa, então vamos ligar despesa com despesa. Perfeito. Agora nós vamos colocar essa carinha aqui, ó, né? De capinha aqui, né? De gráfico. Novamente aqui, ó. Inserir, ilustrações, formas. Vem aqui, ó. E aí você vem aqui, coloca esse intervalo aqui, ó. Tá bom? E aí, seleciona a forma. Vem aqui em forma de formato. De repente está em outra forma aí, né? Escrito de outra forma aí na sua versão. Coloque assim, ó, branco. E aí aqui, ó, no contorno também coloque branco. E aí o efeito aqui, a gente coloca aquele efeito de sombra. Perfeito. Já está selecionado, botão direito do mouse, enviar para trás. E aí ele vai ficar assim, ó. Tá? Ó, já está ficando uma carinha bem diferente, né? É uma carinha bem legal. Vamos ver se está funcionando nosso dashboard, ó. A gente só tem que tirar esse ND aqui, ó, para que ele não represente aqui a informação que a gente precisa, né? Beleza, 2023. A gente vai dar uma arrumada nisso depois, tá? Então ele está funcionando aqui. A princípio ele está funcionando, tá? Legal, maravilha. Nós vamos colocar agora aquele feedbackzinho, né? Esse feedback aqui, ó, que é se ele tiver, por exemplo, até tantos por cento, ele vai trazer um feedback positivo, de tanto a tanto, enfim, para que a gente possa monitorar aqui, né? Para que tenha um recurso aqui, né? Aí vai ter uma carinha aqui, uma carinha feliz, uma carinha triste, enfim, tá? Legal. Nós vamos fazer aqui, ó, configurações. E aí, ó, o percentual que a gente vai usar como referência é isso aqui, ó, esse percentual, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? Vamos colocar aqui, ó, do lado aqui, ó. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Vou usar aqui como referência. Então, de 0, vamos colocar aqui 30%. Então, até 30% das minhas despesas, ok. 50% já dá atenção. E aí, acima de 50%, tipo, até 100%, ele vai trazer uma informação negativa para mim. Então, igual se
Eu vou congelar. Esse 100% aqui não precisa. O que for entre esses dois, abaixo disso aqui, ó. Então, se for abaixo disso, ok. Abaixo ou igual a isso, ok. Tá? Então, a regra vai ser essa aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. De 0 a... Vou colocar aqui, ó. De 0 a 30%. Opa. 30%. Aí vai ser de 30% a 50%. E aí, aqui, acima de 50%. Aí, se for acima de 50%... Beleza, então acima disso, ele vai trazer uma informação diferente para mim, tá? Então, é isso. Até aqui, ok. Tá? Vou até colocar aqui uma carinha, né? Uma carinha triste, uma carinha feliz, tá? Ok. Atenção. E acima, crítico, sei lá, crítico. E aí você está consumindo mais da metade das suas receitas, né? Então isso aí não é muito bom. Para efeito prático, como é que a gente vai fazer isso? Então, igual se aqui... vamos criar as frases, né? Então, vamos criar as frases. As frases vai ser assim, ó. Vou colocar a frase aqui na frente, ó. Então, vou colocar assim, bem uma frase assim, que você pode escolher a frase que você quiser. Uma frase que esteja legal. Beleza. Pode colocar assim. Muito bem, você está cuidando com carinho, sei lá, da sua saúde financeira. Continue assim. Beleza. Aí, entre 30% e 50%, atenção. Continue focado na sua saúde financeira. Não deixe de controlar bem seu dinheiro. Uma frase simples. E agora aqui uma frase para o crítico. Faça imediatamente cortes nos seus gastos. Aí eu vou colocar assim, porque estamos com o seu orçamento comprometido em mais da metade das receitas. Então, são frases motivacionais aqui, tá? Então, igual se... E ó, esse aqui for, vou colocar assim, se for menor, este aqui, no caso aqui, ó. Vai colocar um F4 para congelar, ponto e vírgula. Se esse aqui for menor aqui, ó, menor do que 30%, menor do que 30%, ponto e vírgula, eu quero dar essa frase aqui. Tá? Eu vou congelar aqui. Tá? Se e aqui, congelar, for maior ou igual, né? Maior ou igual, vou deixar igual aqui, no 30% aqui, maior ou igual a 30%. Então, se aqui for
maior que 30%, ponto e vírgula novamente, aqui for menor ou igual a 50%, vou fechar o parêntese, ponto e vírgula, eu quero que pegue aqui, ó, deixa eu trazer para cá, essa frase de baixo aqui. 4, ponto e vírgula, se não, isso aqui. Fecha o parêntese. Então, nesse momento, opa, uma coisa errada aqui. Ele está indicando para mim fechar 2 vezes. Opa. Agora sim. Então, ó, ele está pedindo para mim fazer cortes imediatamente nos meus gastos. Por quê? Porque está acima de 50% aqui, tá vendo? Então, o que a gente tem que fazer? Criar aqui agora no dashboard, ele tá aqui, ó. Ele tá assim, ó. Tá vendo? É que ele tava escondido, ó. Mas tá vendo? Então, nesse momento, ó, ele está com 51%. Então, o que ele está indicando aqui? Preciso fazer cortes imediatos. Ele está consumindo 51%. Tá? Vou deixar assim escondido mesmo do jeito que estava. Por quê? Eu vou vir aqui, ó, novamente, inserir ilustrações, formas. E vou vir aqui, ó. E aí vou colocar exatamente aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Para que eu possa trazer aquela frase, né? Vamos colocar aqui direitinho, bonitinho, beleza? E aqui, novamente, ó, preenchimento da forma em branco, contorno da forma em branco e efeitos da forma, coloca aquela sombra, tá? E aí, vamos selecionar a forma, vem na barra de fórmula, igual, e aí você vai colocar exatamente aqui, ó, igual esta fórmula aqui, ó, essa célula aqui, e dá um OK. Vamos aumentar um pouquinho. Isso é igual a UI. Aumentar um pouquinho aqui, ó. Por quê? Porque ele está consumindo 51% das minhas receitas, né? Então, preciso tomar um cuidado imediato com as minhas finanças aqui, para que eu não possa comprometer. Porque às vezes eu tenho uma sensação de que o meu saldo atual tá legal, mas ó, já consumiu mais da metade. Essas despesas aqui, elas já consumiram mais da metade do meu saldo atual. Eu preciso tomar cuidado, né? Enfim, deixa eu dar uma aumentada aqui também, né? Beleza. E aí vou colocar a carinha aqui, ó. Aquela carinha de feliz, triste, tá? Aquela carinha de feliz e triste. Então aqui, ó, selecionar essa célula aqui, ó. Vou vir aqui em inserir símbolos. Símbolo. Vamos ver se as carinhas estão aqui. Eu acho que as carinhas estão aqui. Caracteres especiais. Se não tiver aqui, a gente vai achar por uma fonte chamada WebGINX. Se não tiver aqui, não tem problema, a gente vai achar. Beleza, então vamos lá. Se eu não me falha a memória, é a J maiúsculo, K maiúsculo e L maiúsculo, tá? Vamos selecionar elas e vamos aqui, ó. Selecionei. E aí eu vou aqui para baixo. É essa fórmula aqui, ó. Fórmula não, essa fonte. WebGINX. Acho que eu trouxe errado aqui, peraí. Eita. Novamente aqui. Vamos lá, novamente. Windows. Eu acho que é. Às vezes a memória falha. Essa forma. Windows. Vou só aumentar aqui para vocês verem. Ó. Tá vendo? Feliz, triste
aliás, feliz, reflexivo e triste. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. E nós vamos aproveitar a fórmula que a gente fez aqui, né? A gente pode trazer até aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Então, ó, selecione o intervalo, Ctrl C, vem aqui, ó, Ctrl V. Aí onde a gente selecionou, por exemplo, o muito bem aqui, a gente vem aqui e seleciona esse carinha aqui. Onde a gente selecionou o atenção, a gente volta aqui e coloca esse cara aqui. E, por fim, esse outro aqui. Tá? Então, nesse momento, ele está com L. Então, vamos aqui, ó. Grande triste. Tá vendo? Grande triste aqui. Vamos ir aqui, ó, novamente. Vamos inserir aqui, ó, formas. Matação, a gente sempre faz em branco, contorno da forma em branco, colocar a sombra. E aí nós vamos chamar, deixa eu dar uma afastada aqui, né? Vamos chamar, eu acho que eu peguei a sombra errada aqui, peraí, vamos pegar a sombra certa. Essa sombra aqui, agora sim, porque não estava combinando. E aí nós vamos chamar agora aquilo igual, vem em configurações e pega aqui, ó. Então, ok. E aí aqui é só aumentar. Aumentar aqui, ó. E posicionar aqui, ó. Então, por enquanto, ó, eu estou numa situação que aparenta estar ok, mas não. Mas vamos aumentar aqui esse range, porque senão não vai fazer sentido também, né? Então, vamos aumentar esse range aqui, tá? Esse range aqui, ao invés de 50%, vamos colocar 70%, né? Vou colocar 70%. 70%. Vamos colocar aqui também, ó, 70%. Vamos aumentar, porque senão também, né? Agora sim, ó, continue focado na sua... Não deixe de controlar muito bem o seu dinheiro, tá? Então, eu aumentei aqui esse range de 30% a 70%. Então, se aqui está aparecendo 51%, tá? Se ele tiver 70% aqui, vai mudar para uma carinha triste. Se ele tiver abaixo de 30%, vai estar uma carinha feliz. Quer ver? Eu vou mudar aqui rapidinho só para 19%. Depois eu vou ter que voltar esse cálculo, tá? Ó, 19%, ó, carinha feliz, tá vendo? Vou dar um Ctrl Z para desfazer. Ó, voltou aqui. Então ele vai fazer essa troca, né? Vai fazer essa troca com essas informações aqui, tá? Beleza, estamos quase terminando aqui, tá bom? Estamos quase terminando, vamos aqui para o nosso último visual aqui. O nosso último visual vai ser esse gráfico, esse desdobramento aqui, né? Esse desdobramento total aqui, né? Entre receitas e despesas, desdobramento em percentual, tá? E aí nós vamos fazer exatamente o quê? Tá? Vamos fazer uma fórmula aqui mesmo, igual este dividido pela soma de todos, tá? E igual este dividido pela soma de todos aqui. Então, Enter, opa, beleza. Transformar isso aqui em percentual, tá? Então, hoje significa o quê? Hoje, segundo o meu saldo atual, eu tenho 62%, tá? 62% de tudo é receita e 33% de despesa. É diferente esse cálculo, porque eu estou fazendo isso com referência no meu valor de receitas, tá? Eu quero saber como que consome, como que tá as minhas finanças, o balanceamento das minhas finanças, tá? Então, eu vou colocar um gráfico aqui de rosca, tá? Vou colocar um gráfico de rosca aqui, então, vem na guia inserir, e aqui, ó, esse gráfico de rosca aqui, ó, tá? E aí nós vamos, botão direito do mouse, tá? Selecionar dados, isso aqui eu posso remover, trouxe sem querer, adicionar, aí vamos colocar aqui, balanceamento do
orçamento. E aqui no valores de séries, a gente vai pegar esses dois aqui, ó, tá? E só não esqueci de colocar. Ah, tá. Botão direito do mouse, selecionar. E esses aqui, ó, nós vamos colocar exatamente aqui, ó, receitas e despesas, tá? Então, ok, 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 beleza. Receitas, vou até mudar a cor dela aqui, ó. Receita, essa aqui é a minha despesa. Então, na composição do meu orçamento, dá pra ver que as minhas... Foi tudo agora, né? Só essa parte aqui que vai ser a... Beleza. Então, Ctrl X, selecionei, dou um Ctrl X, vou pro dashboard e vou jogar. Vou até dar uma diminuída aqui, né? Posso dar uma diminuída para enquadrar ele aqui melhor. Vou colocar ele assim, ó. Enquadrar ele melhor aqui. Então, Ctrl V aqui e tentar encaixar ele aqui. Vem aqui, Segoy UI. É um balanceamento do orçamento. O que isso significa na prática? Qual que é a razão? O que está consumindo mais? O que está maior? Despesa ou receita? No momento a gente percebe claramente que as receitas elas são maiores, né? A gente não pode deixar que as despesas cresçam. É um balanceamento. Então, botão direito do mouse, estrutura de tópicos, contorno, tira o contorno. Esse balanceamento aqui a gente pode diminuir aqui o título, né? Diminuir o título. Pode diminuir um pouquinho também o gráfico. Encaixar aqui na... Encaixar esse botão direito do mouse, preenchimento a gente sem preenchimento, beleza. Agora nós vamos colocar essa capinha de fundo aqui, né? Então novamente aqui inserir, ilustrações, formas, vem aqui, encobre aqui, ó, perfeito. Botão direito do mouse, ou senão você pode vir aqui em forma de formato, preenchimento branco, contorno da forma branco, efeito de forma, coloca aquela sombra que a gente vem colocando. Perfeito. Botão direito do mouse, enviar para trás. E tá aí. Pode aumentar um pouquinho, né? Aumentar um pouquinho aqui só para... O problema é que ele sai assim, porque ele tá transparente por fora. A gente pode dar uma diminuída aqui, né? Beleza. Dá uma enquadrada aqui, legal. Maravilha. Vamos colocar os percentuais, botão de seleciona ali, adicionar rótulos. Tá ali, ó. A gente pode até puxar um pouco para cá, né? Que ele vai trazer uma linhazinha indicando. Aqui. E é isso aí, gente. Só dar uma formatada aqui para ficar bem enquadrado. Agora retoques finais, né? Retoques finais. E é isso aí, gente. Dá uma enquadradinha aqui. E novamente vamos colocar aqui certinho. Vamos enquadrar direitinho aqui os... Agora são os detalhes que acaba passando despercebido durante o nosso desenvolvimento aqui, né? Bem... Pessoal, lembrando que precisa desenvolver o projeto no dashboard. Então, não esqueçam novamente aí de assistir as videoaulas 1 e 2. Aqui não tem como, a videoaula ficou longa mesmo, tá? Mas não tem como, tem que assistir desde o princípio para criar a planilha, a base de dados, todas as regras que a gente criou aqui para fazer aqui o nosso desenvolvimento do projeto, tá bom? Então,
Isso aí. E, muito bem, estamos aí, ó. Tá? Estamos aí com o nosso dashboard pronto. Só para dar uma finalizada, o que vocês podem fazer aqui agora, tá? Pressionem a tecla F5, tá bom? F5, especial. Aqui, ó, objetos. Dá um OK. Ele vai selecionar tudo, tá? Tudo. Então você vai vir aqui, ó, em gráfico do formato. Forma de formato, tá? Formato. Agrupar. Agrupar. Você agrupou tudo. Tá? Agora você pode movimentar, ó. Tá vendo? Você pode movimentar eles. Vamos dar uma enquadrada neles aqui, ó. E uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte, é isso aqui, ó. Botão direito do mouse. Você vem aqui, ó, em propriedades. Aqui em propriedades, não mover ou dimensionar com células, tá? Porque se você fizer isso, se aumentar por engano aqui, ó, ele não vai aumentar também, tá? Enfim. E é isso, gente. Bom, tá funcionando, ó. 2022, 2023. Tá aí, ó, tá funcionando. Vamos inserir mais uma informação aqui no nosso dashboard. Vamos colocar aqui, então, uma informação aqui, ó. Vou trazer aqui, ó, diretamente do nosso controle financeiro, tá? Fazer aqui, ó. Bom, enviar uma outra resposta. Agora, eu vou simular como se estivesse entrando uma receita em março, tá? Então, por exemplo, dia 6 de março, definir. Na conta do Banco Inter, por exemplo, eu quero uma receita próxima. Vai ser o quê? O meu salário. Salário que eu recebo aqui da empresa X, que é a empresa que eu trabalho. Tá? Então, empresa... Opa, aqui é o valor, né? Um salário R$ 2.800, tá? Origem, empresa X. Lembrando que se eu tivesse digitado no campo errado, ele ia trazer aquela delimitação. Aqui eu posso trazer um arquivo, por exemplo. Posso trazer um arquivo aqui, ó. Então eu vou trazer um arquivo aqui, ó. Recente, por exemplo, só para vocês verem como é que funciona aqui, ó. Vou trazer um exemplo aqui, ó, de um documento. Por exemplo, esse documento aqui, ó, tá? Ó. Documento, inserir, ó. Inserir o documento ali, ó. Tá vendo? Ele vai anexar, tá? Ele tá trazendo como fevereiro, mas enfim. Eu vou colocar assim, ó. Salário referente a março 2023. Perfeito. Enviei. Ótimo, enviado. Agora vamos ir aqui na nossa planilha. Vocês vão ver aqui, ó, que vai entrar uma barra azul aqui em março. Atualizar. Olha lá. Entrou aqui, ó. Certo? Vamos fazer mais uma simulação aqui, ó. Ah, e outra coisa. Ó o anexo aqui, ó. Aqui o anexo. Você clica aqui no anexo. Ele vai trazer, ó. Eu vou pegar o anexo aqui, ó. Para vocês verem. O anexo. Dá um Ctrl C ali, né? Vira aqui, ó. Ctrl V no anexo. E tá aí o anexo. Cuidado que eu preciso ter a informação, porque ele vai para um repositório numa pasta. Tá? Numa pasta no OneDrive. Mas não tem problema, é só fazer o login que você consegue enxergar o arquivo, tá? Vamos ver se agora a gente consegue. Conseguimos, que tem que fazer o login certinho, bonitinho. Mas isso aí de todo não é nada difícil, é só fazer o login. Aqui a gente já está finalizando a nossa aula, tá? Não vai ficar muito longa. Mas o anexo ele fica aqui, ó. Então se você clicar aqui, ele vai mostrar lá o documento que você submeteu. Bom? Vamos fazer novamente aqui, ó, mais uma informação aqui, ó. E ó, percebe que as receitas subiram aqui, ó, para 73%, né, no consumo, ó. Vamos fazer mais uma vez aqui, ó. Mais uma resposta aqui, tá? No nosso formulário aqui. Mais uma resposta aqui. Então vamos colocar agora, como se fosse em março, dia 6 mesmo, na conta Banco Inter, na conta de despesa, próxima. Vou simular como se eu tivesse, por exemplo, comprado, sei lá, um terno para mim. E a gente sabe que terno não é uma coisa barata. Sei lá,
Comprei, sei lá, um terno de R$800. Sei lá, na loja Y limitada. Vou colocar aqui, ó. Compra de um terno. Lembra que foi para conta vestuários? Guardem bem essa informação. Vou até voltar aqui, ó. Vestuários e calçados, tá? Próxima, ó. Trouxe aqui o valor da loja Y, tal. Compra de um terno e, sei lá, e um sapato. Ficou caro. Mas tudo bem. É só para vocês verem que aqui, ó, ele vai mudar nas despesas. Ele vai aparecer aqui também figurando entre os top 5 aqui, tá? Enviar. Enviei. Vou atualizar aqui agora, ó. Vou atualizar aqui. Olha lá, ó. R$845, porque já tinha R$45 aqui, ó. Então, vestuários passou a figurar aqui, ó, também, ó. Vendo? Então, eu vinculei aqui, ó, o meu formulário que tá aqui no meu celular, certo? Se eu quiser enviar outra resposta, é só vir aqui novamente, beleza? E é isso aí, gente. Com essa finalizando aqui, então, o nosso dashboard, a nossa terceira e última videoaula do nosso projeto de controle financeiro para 2023. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do conteúdo. Não foi um conteúdo fácil de ser produzido, afinal de contas é um projeto que tem uma magnitude muito grande, para muitas pessoas tem uma magnitude muito grande, então eu tenho a responsabilidade de pensar em todos os detalhes, em todas as situações, mas eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo, tenham gostado. Novamente peço aí que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal, dá uma força para mim. E assim, que o ano de 2023 seja um ano de bastante prosperidade para todos vocês e bastante sucesso, especialmente nas suas finanças, tá bom? Mais uma vez, gente, até a próxima, muito obrigado, fiquem com Deus, até mais.